Olá, a paz do Senhor. É possível alguém ensinar a palavra de Deus para uma filha, para toda a família e não se converter ao Senhor Jesus? Morrer sem aceitar o Cristo como Salvador? Essa é a história da irmã Dinir Mesquita. Ela é de Teresina, Piauí, e nosso giro encontrou esse testemunho fantástico. Irmã Dinir, é uma honra tê-la aqui conosco. Esse é o programa Mulher Cristã e a senhora está em casa. Tudo bem? Irmã Dinir, como é essa história? A senhora aceitou Jesus com quantos anos e como? Aos 9 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Salvador na Igreja Presbiteriana de minha terra natal, Lima Campos, Maranhão. Eu nasci e me criei ouvindo de minha mãe a história do meu pai, que aos 7 anos de idade eu o perdi. A minha mãe contava que meu pai lia a Bíblia constantemente e explicava para ela quanto à rejeição de imagens de escultura, que Deus não aceitava, batismo de crianças. É tanto que nós, eu e meus irmãos, os que foram batizados na Igreja Católica, foi por conta de uma tia que a gente tinha, irmã dele, que ela pegava a gente escondido dele e levava para a Igreja Católica para batizar. Eu fui batizada aos 7 anos de idade, na Igreja Católica, né? E então eu me desenvolvi ouvindo aquela história da minha mãe. É tanto que quando meu pai morreu, a minha mãe, eu não sei para onde foi a bíbliazinha dele, ele tinha uma Bíblia. E quando eu aceitei Jesus, eu fiquei ansiosa por essa Bíblia, né? Fiquei ansiosa por essa Bíblia, mas dizem que foi o meu irmão mais velho, né? Mas eu nunca tive, assim, a oportunidade de guardar aquela Bíblia comigo, para ver aquelas partes tão relevantes que meu pai marcava e repassava para a família, né? O que nos remeteu àquela grande fé no Senhor Jesus. E aos 9 anos de idade eu aceitei Jesus como meu Salvador. A senhora foi a primeira a aceitar Jesus? A primeira. Na família? Na família. Certo. E pelo testemunho, né, do seu pai? Pelo testemunho do meu pai. Quem te levou à igreja? Como diz a história, né? Mesmo morto, ainda falava. Mesmo morto. Aí eu aceitei na Igreja Presbiteriana, que é uma igreja que eu defendo muito pelo grande amor que ela tem. Ela cuidou de mim, ela me adotou. A senhora foi com quem para a igreja aos 9 anos? Eu comecei a estudar numa escola que era da igreja, que os americanos tomavam de conta, né, dessa escola. Então, por conta daquela amizade, eu também morava praticamente vizinha à Igreja Presbiteriana. Aí eu comecei a ir, escola dominical e tal, então aceitei Jesus. Só que aos 15 anos, eu passei para a Assembleia. Ah, certo. E a sua mãe, quando foi que ela aceitou? A minha mãe, eu passei 5 anos lutando, né? Lutando, até que um dia, eu já em outra cidade, não mais em minha terra natal, onde eu fui estudar, naquele tempo o ginásio, né? Que é o ensino fundamental maior. Numa tarde, chegou um missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que ajudava nas missões da minha terra, né? Da minha terra natal. E ele chegou e conversando com o pastor da Assembleia de Deus, onde eu já me congregava, porque lá não tinha igreja presbiteriana, onde eu fui estudar. E aí ele falou que fazia parte ajudava nas missões do estado do Maranhão, da cidade de Lima Campos. Ela disse, pois aqui tem uma moça de lá. Não diga uma coisa dessa, pois me leve até lá. E aí eu com 15 anos, mas eu parecia ainda uma criança, né? Mesmo com 15 anos. É tanto que o presente que ele me deu nesse dia, quando ele encerrou, conversou com minha mãe, por que a senhora não aceita Jesus para ajudar a sua filha? Que testemunho bonito da sua filha. E ela disse, eu vou, um dia eu vou. Porque o vício dela era o fumo, ela fumava muito. E viuvou e o diabo colocou na mente dela que o cigarro era uma distração para ela. Então, a minha mãe ouviu as palavras do missionário, o missionário orou por a gente, na minha casa, na nossa casa, em Itapecuru Mirim, Maranhão. Já era uma cidade bem maior onde eu fui estudar.
Aí então, quando o missionário se despediu de mim, ele disse: irmã Dini, eu tenho um presente para você. Foi na Kombi, abriu a Kombi e pegou um pacote de bombom e me deu de presente. E isso já era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí quando ele saiu, eu fiquei chorando, sabe? Com saudade da minha igreja, com saudade daquela, não tá entendendo? Daquele amor, porque eu era muito amada também por eles. Aí minha mãe passou um pedacinho, a minha mãe nunca pediu cigarro para ninguém. E nesse dia ela não tinha mais cigarro e mandou pedir pro namorado da minha irmã. Disse pro fulaninho mandar lá um cigarro para mim. Ela tinha vergonha dessas coisas, achava que mulher não era para tá entendendo? E ele mandou. Ela só fumou um pouco e jogou no mato. Aí quando deu 5h30 para 6 horas, ela me chamava Nitinha. Nitinha, vamos para o culto hoje, já toda se ajeitando, né, se abotoando e tal. E eu estava tão triste que eu não queria nem ir naquele dia. Com saudade, bateu aquela saudade, aquela tristeza, né, de ter deixado minha terra, minha igreja. Mas quando eu vi minha mãe tão animada, né, tão motivada para ir à casa do Senhor, eu mais que depressa jamais iria dizer para ela que não ia, né? Com certeza. Eu disse: vamos sim, mamãe, vamos já. E aí comecei também a me arrumar e fomos à casa do Senhor. A esposa do pastor, ainda não tinha nem sido feito o apelo. A esposa do pastor se levantou, foi chamada para cantar um hino, que ela cantava muito bem. E cantou aquele hino, Bíblia Sagrada. Na segunda estrofe, minha mãe se levanta, sem ninguém chamar, com um brinco desse tamanho na orelha, de ouro, que naquele tempo as mulheres usavam mais ouro do que hoje, que a gente não tem nem condição de comprar, e ela, uma mulher pobre, cordãozão de ouro, tá entendendo? E se levantou e ficou perto. Irmã, naquela hora, eu chorava como uma criança desmamada. Meu Deus. Acredita? De felicidade, de alegria, vendo minha mãe na frente aceitando Jesus como Salvador. O pastor ficou, meu Deus do céu, que ele já lutava, né, para ela aceitar Jesus. Foi um dia de grande felicidade na minha vida. E ela casou e ouvindo a palavra, ouvindo, né? Então, a palavra. Pois é. Não sabia mesmo. Muito linda a conversão da minha mãe. 2 de maio de 1966. A senhora teve um problema na audição, né? Eu tive um problema na minha infância. A minha mãe lavava muita roupa em açude. Interior acontece sempre isso, né? O açude da minha terra natal era muito cheio de pessoas lavando roupas. E ela, como não queria me deixar em casa, né? Sempre toda mãe tem ciúme de filha mulher. Verdade. E me levava com ela. E ali eu me juntava com as outras amiguinhas, né? Filhas das amigas de minha mãe. E a gente ficava o tempo todo dentro d'água banhando naquele açude. Que eu tenho até uma poesia que eu fiz da minha terra natal, que eu coloquei o nome, esse açude, né? É a história do açude. E então a gente tinha um cavalete. Cavalete é um pau muito grande, bem redondo, sabe? Que não deixava a gente afundar. Que eu nunca aprendi a nadar. Se eu entrar na água e disser, é para nadar, morre. Mesmo tomando banho no açude todo dia? Todo dia. E todo dia era aquela, tá entendendo, roupa para lavar e tal, porque minha mãe até lavou para criar os filhos, que naquele tempo, você sabe, não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria. Ela nasceu em berço de ouro, era uma mulher de pais ricos, mas casou com meu pai pobre. E aí foi sofrer muito na vida, perdeu meu pai, eu tinha 7 anos de idade, carregada de filhos, mas nos criou com toda a honradez, com todo e luxo. Tu acredita? Acredito. Aí, resultado desses banhos no açude, eu adoeci de um ouvido, que eu não sei qual a linguagem técnica, mas a gente, na nossa linguagem comum, a gente diz estourou, né? Estourou o meu ouvido direito. O que é estourar? É aquele ouvido que doía tanto que eu chorava de dor, sabe? Muita dor. Aí ele estourou. O que é estourar? É ficar derramando aquela secreção constantemente. Pus mesmo. Eu passei minha infância
Passei minha infância, minha adolescência e uma parte da minha juventude, toda com esse ouvido estourado. E com vergonha. E com vergonha. Me tornei moça, não é? E com aquele complexo grande de inferioridade, de vergonha, de tudo, né? Eu internalizava tudo aquilo. Eu usava meu cabelo, que sempre foi lisinho, partidinho no meio, era o penteado. Partidinho no meio e caído aqui para poder esconder o ouvido, né? E na hora que eu senti aquele choque, eu despistava com os amigos, né? E procurava um lugar reservado, tirava dos seios o algodão, que eu não botava no ouvido porque eu ficava surda. Eu achava ruim, incômodo. Então eu guardava o algodão nos seios e ia reservadamente, limpava o ouvido, tá entendendo? Para poder voltar. Se arranjava um namorado, eu morria de vergonha, de complexo dele sentir o cheiro, o mau cheiro, né? Então eu tive esse complexo terrível na minha vida durante muito tempo. E quando eu fui estudar em São Luís, terminei o meu primário na minha terra natal, que é o ensino fundamental menor. Fiz o antigo ginásio em Itapecuru, 40 minutos de distância para São Luís. E fui estudar em São Luís o curso pedagógico. Naquele tempo, né, era o curso mais desejado por todas as mulheres, né? E que se começasse minha vida de novo, eu faria tudo do mesmo jeito. Abençoado testemunho, né? Principalmente a situação que a senhora viveu. Mas a gente volta daqui a pouquinho contando como foi que Deus fez para ajudar a senhora aí. Como foi a bênção de Deus na sua vida em relação a isso. Tá certo. E vocês nos aguardam para a gente concluir esse testemunho abençoado aqui da irmã. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por 2 especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, harpa cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo. Um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado. Historicamente preciso. Teologicamente consistente. Pentecostes. Essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu. De volta com o nosso programa, nós estamos conversando com a irmã maranhense que mora em Teresina há muitos anos e nós estamos falando sobre como Deus a curou do problema no ouvido. Irmã, com tanta... Você tinha vergonha, tinha medo e com o namorado então... desagradável, né? E como é que a senhora foi curada? Que médico que te curou? Ah, minha filha, o médico que me curou, o médico dos médicos, Jesus. Amém. Eu estudava em São Luís, como eu te falei. E aí, o missionário Bernardo Johnson, de saudosa memória, começou a realizar aquelas campanhas evangelísticas, né? Campanhas maravilhosas. E em 1971, quando eu estudava em São Luís, nós hospedamos a campanha do irmão Bernardo Johnson, do missionário Bernardo Johnson. Então, nessas campanhas, a gente via Jesus curar surdo, mudo, paraplético, libertava de demônios. Era uma verdadeira... O céu baixava, era uma verdadeira maravilha. E eu trabalhava nessa campanha como aqueles jovens que ficam com a cadernetinha para anotar o nome, né, de quem aceitava Jesus, mesmo. O endereço, aquela coisa. E então, na hora da oração da fé, o missionário disse lá:
quem tiver enfermo, vem aqui à frente que nós vamos orar para Jesus curar. Eu não ia. Com vergonha de alguém me ver lá, olha o complexo que o inimigo coloca na vida da gente. Eu tinha vergonha de ir lá para frente e o povo disse assim, e a Dininha doente? Tá entendendo? Doente de quê? E eu me perguntou, eu ia ter que dizer. E eu ficava reservada lá de longe. Aí ele disse, se não quiser vir, coloque a sua mão no lugar da enfermidade. Eu discretamente fiz isso. Até nisso a senhora estava com vergonha. Nisso. Ninguém ia notar que eu estava colocando mão na enfermidade, né? A mãozinha aqui discretamente no ouvido. Resultado, Jesus me curou daquela secreção imunda que tirou a minha paz, que tirou a minha alegria, a minha tranquilidade durante a minha infância, a minha adolescência e uma parte da minha juventude. Isso foi dos 7 até que ano? Até os 20 anos de idade. Meu Deus, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Hoje eu não sei nem se já tem cura para isso, né? Porque naquele tempo não tinha, mas eu acredito que hoje já tem. Aí sabe como foi que eu notei a minha cura? Eu cheguei em casa ansiosa e fiquei acompanhando, sabe? Naquele tempo não tinha cotonetes, era o algodãozinho que a gente comprava, quer dizer, eu não conhecia, né? Poderia até já ter. Comprava o algodão em separado e num palitinho de fósforo ou numa colocava um pedacinho do algodão e limpava. E eu comecei a limpar o ouvido, já estava querendo sair uma cerazinha que não tinha. Era só secreção. Passou mais uns dias, não foi assim, na hora, sabe? Não foi aquela cura repentina, ela foi prolongada. Aí foi secando, até que um dia, tchau. Foi liberta. Fui liberta daquilo. Glória a Deus. E voltei a sorrir, como todo jovem deve sorrir. Com certeza. Pois é, e feliz da vida. E fiquei acompanhando, né? Várias campanhas do missionário Bernardo Johnson. Inclusive, uma vez eu estava em Teresina, eu fui assistir uma campanha dele em Teresina, no Verdão, e entrou uma moça paraplética conduzida pela família, né? De roupa vermelha, um vermelho da cor dessa sua blusa. E tu acredita que parecia que eu ouvia Jesus dizer assim para mim, olha para ela. Eu estava com meu filho de 3 anos e poucos meses. E eu para ele também, filho, olha aquela moça descendo lá, paraplética, olha, em cadeira de roda. Meu filho tá vendo? E ele, toma, mamãe. Digo, Jesus vai curar essa menina. Jesus pode curar. Verdade. Pois na hora da oração da fé, eu vi aquela moça, a família, pegar a cadeira de roda e ela se levantou da cadeira de roda e saiu andando normalmente. Eu contei esse testemunho para o Terry Johnson, lá em Teresina. Ele se emocionou demais. Irmã, você é uma pessoa, né, com uma vasta experiência com Deus. Né? Amém. No seu ministério, hoje a senhora preside a União, o departamento feminino de todo o Piauí. Isso. Uma experiência que a senhora teve nessa trajetória de presidindo as irmãs. Nós temos tido experiências, inclusive a maior experiência com lares destruídos, casamentos sufragados, e Deus tem resgatado, Deus tem levantado, Deus tem retornado o amor na vida de muitos casais que a gente tem acompanhado através desse trabalho. Nos tempos atuais, está cada vez mais difícil manter um casamento equilibrado. É verdade. Qual o conselho que a senhora dá para um casamento que está naufragando, uma vez que a senhora tem esse ministério familiar aí com casais? O conselho que eu dou é principalmente para as mulheres, que fiquem no lugar de mulher, porque muitos casais têm se separado, têm perdido o amor, perdido o respeito, porque as mulheres não querem mais ser mulher. Está dividindo aí? O que é que eu quero dizer? Não é no sentido
pornô, né? É no sentido de querer ser autoritárias demais, né? Querer ser astais. E aí, com isso, acaba o respeito, e acabando o respeito, acaba o amor. E acabando o amor, a relação conjugal é exterminada. Qual a sua opinião em relação à mulher, à postura da mulher cristã? Como ela deve ser? Ela deve ser aquela mulher virtuosa, que ame seu marido, que respeite seu marido, valorize seu marido em quaisquer lugares que ela esteja. Porque às vezes tem mulher que em casa pode até respeitar o marido, mas quando está longe, ela deixa de ser tesouro e passa a ser uma tesoura. Meu Deus. Né? Verdade. Corta a vida do marido, até os relacionamentos íntimos ela fica contando com falta de respeito. Então isso, na presença de Deus, pesa muito e deixa margens para o inimigo trabalhar, para estragar aquele relacionamento. A senhora aceitou Jesus ainda criança. Isso porque foi o legado do seu pai. Isso. Qual a importância de criar a criança nos caminhos, dos pais ensinarem a Bíblia para os filhos em casa? Não só na igreja, mas em casa, começar em casa a lição. Ah, minha filha, eu não tenho nem palavras para te responder. Porque o nosso ensino para as nossas crianças é de suma importância para toda a vida. E quem ganha uma criança para Jesus ganha uma vida toda. E começa no lar. Olha o exemplo de Lloyd e de Eunice, né? Como criaram, Lloyd criou já Eunice nos caminhos do Senhor, né? Consequentemente, Eunice já repassou isso para Timóteo, né? E Timóteo foi aquele grande homem de Deus, cooperador do apóstolo São Paulo, um homem que se destacou, um homem que vamos dizer assim, que os depoimentos de todos que o conheciam eram depoimentos bons e relevantes. É um homem de fé, um homem obediente, um homem temente a Deus, né? Por conta de quê? Dos ensinamentos da avó e da mãe. Irmã, nosso tempo já está esgotado. Mas foi uma honra, nós estamos num giro pelo Brasil, foi uma honra estar em Teresina, Piauí, conversando com a senhora. Mulher Cristã está à sua disposição sempre que quiser falar conosco. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe seu ministério aí de casais, com as mulheres, esposa de pastores de todo o Piauí. Que Deus abençoe grandemente. Amém, muito obrigada, minha filha. Eu é que oportunidade. agradeço também. Eu me senti muito honrada em participar desse trabalho de vocês, um trabalho muito honroso, muito dignificante para nós mulheres. Deus abençoe a todos. Amém. E você, gostou? Ficou edificado? Então deixe seu like, compartilhe, com certeza você vai abençoar muitas vidas. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço, Deus te abençoe. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.